Olá, pessoal. Boa noite. Vamos chegando. Nós vamos começar agora a discutir uma obra chamada Clara dos Anjos, do autor Lima Barreto. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês possam me acompanhar até o final. Boa noite a todos. Preparei essa live de hoje, dia 12, sobre essa obra que não é tão comentada como a obra A Triste Fim de Policarpo Quaresma, do mesmo autor. Espero que vocês fiquem até o final e possam participar e gostar dessa live que eu preparei para vocês. Boa noite, Raimunda. Boa noite, Fernando, Maria Olívia e quem mais estiver aí presente. Bom, para a gente começar a abordar sobre a obra Clara dos Anjos, do Lima Barreto, é importante a gente contextualizar essa obra. Ela, é, ela foi escrita em 1922, no ano em que o Lima Barreto morreu. Ele é um autor do pré-modernismo, então esse momento artístico literário é muito importante para a gente levar em consideração a obra. Embora ela tenha sido publicada 26 anos depois, em 1948, ou seja, póstumamente, a obra Clara dos Anjos traz muitas das questões e muitas críticas que os autores pré-modernistas fizeram em suas obras no início do século XX, que o pré-modernismo ele vai de 1900 a 1922, que é um período, como o próprio nome já diz, que vai anteceder os ideais modernistas. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para compreender certinho? Espero que. Eu não sei se vocês já conhecem a obra, né? Ela é pouco divulgada, pouco discutida e é algo que assim, embora eu saiba o porquê, eu também me questiono muito o porquê. Valeu pelo feedback. É uma obra, gente, que traz muitas questões problemáticas sobre a mulher e sobre a mulher negra. E é uma obra assim, abafada, apagada, que pouco é divulgada nos materiais didáticos ou até mesmo nas discussões. Porque a obra Clara dos Anjos vai expor diversos problemas sociais que a nossa sociedade hoje 100 anos praticamente depois que a obra foi escrita, que a gente ainda não resolveu, que é a questão do corpo feminino tratado como objeto, né, a questão da sexualidade feminina vista como uma propriedade masculina, né, também outras questões vão ser abordadas, como a questão do racismo, como também o jeitinho brasileiro, se você é branco e é bem relacionado, logo a justiça está a seu favor, independente daquilo que você tenha feito de errado. Então é uma obra, gente, que expõe diversos problemas sociais que a gente ainda enfrenta, tá? E como eu disse, é uma obra que a gente precisa contextualizar no panorama do pré-modernismo, porque é um período estético, né? Embora não se configure como uma época literária, mas é um período estético de muitas críticas. Nós vamos ter, por exemplo, Monteiro Lobato com a obra Jeca Tatu, que mostra o abandono político, vai falar, olha, o político só vem aqui na zona rural falar com caipira, falar com sertanejo quando é época de eleição. Depois essas pessoas ficam largadas à própria sorte. Também é um período que vai apresentar a obra Os Sertões, do Euclides da Cunha, que vai mostrar a exploração que a sociedade nordestina e o país todo, né? Mas o foco maior é no Nordeste, a exploração que o governo, a República, né, daquele período colocava, cobrava altos impostos da sociedade, fazendo com que houvesse aquele grupo de que seguiu o Antônio Conselheiro, né, para Canudos. Enfim, entre outras obras do período. E o próprio Lima Barreto escreve a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, que vai mostrar a questão relativa do militarismo exagerado, do ufanismo, da valorização extremada da pátria, feita de forma um tanto quanto inocente, é uma valorização, não que a pátria não devesse ser valorizada, mas as críticas devem ser apontadas, né? A gente não pode fechar os olhos para os problemas sociais, entre outras questões que o Lima Barreto aborda nessa obra.
Mas a obra Clara dos Anjos, ela vai apresentar pela primeira vez os subúrbios carioca, né, no caso, os subúrbios de uma maneira que até então nunca foi abordada na literatura. Vocês podem até dizer, ah, mas o Cortiço falou do subúrbio. Falou, mas não da forma como Lima Barreto vai tratar. No Cortiço, o subúrbio aparece como um lugar que vai determinar o sujeito, vai fazer dele uma pessoa animalizada. Na obra do Lima Barreto, nós temos o subúrbio como um lugar que abriga pessoas de diversas. Não tem assim um único tipo. Ah, aqui no subúrbio só vai ter gente assim. Não, vai mostrar que tem gente que é honesta, que trabalha, que é humilde, que dá um duro danado para poder. Digamos assim, o Fernando gosta bastante do Cortiça. Acho que vai ser a nossa próxima live. Enfim, na obra Clara dos Anjos, nós vamos ter um olhar para o subúrbio, né, para a periferia, mostrando que ali existem pessoas decentes, pessoas trabalhadoras, certo? Bom, iniciando aqui já, né, propriamente dito, a obra, nós vamos ter a primeira personagem que se destaca, que é o pai da Clara dos Anjos, que se chama Joaquim dos Anjos. Esse personagem, gente, ele é muito importante porque ele vai mostrar o perfil, um perfil, né, do sujeito brasileiro, que é aquele sujeito tranquilo, pacífico, mas que é trabalhador, honesto, é um personagem calmo, é um personagem muitas vezes que beira a inocência, no seu coração não cabe a maldade, então é um personagem assim que às vezes ele até peca. Não é que ele peca, não é isso, mas é porque como a nossa sociedade apresenta diversos malandros, é como se ela exigisse de nós um olhar também mais malicioso para a gente não ser enganado. E o Joaquim dos Anjos não tinha esse olhar. Ele era aquela pessoa que sempre acreditava no outro. Ah, mas estão falando mal de fulano. Não, mas não é bem assim. De repente não deram uma oportunidade para ele. Então é aquela pessoa calma, pacífica e isso vai gerar um certo problema, né? Vai custar muito caro para ele e para a família esse olhar pacífico. Conta a história, então, que o Joaquim, ele é mineiro, ele nasce em Diamantina e quando ele já era um rapaz, ele conhece um geólogo que vai para Diamantina pesquisar sobre as pedras do lugar. E esse geólogo contrata o serviço do Joaquim e ele então passa a trabalhar com esse geólogo um tempo. Quando esse geólogo decide ir para o Rio de Janeiro, ele chama o Joaquim para auxiliá-lo a levar as pedras todas que ele tinha achado e recolhido lá em Diamantina. E aí, chegando no Rio de Janeiro, o Joaquim e o geólogo, o Joaquim fica admiradíssimo com a cidade grande, com uma capital, né, enfim, e ele decide que ele não vai voltar mais para Diamantina. O geólogo embarca para a Europa, dá um dinheiro para ele voltar para Diamantina, e ele fala: ah, não vou voltar não. E ele pega o dinheiro, fica um tempo no Rio de Janeiro, o tempo que aquele dinheiro, né, o mantém, ele faz relações ali, ele faz amizades e acaba que aquele tempo é suficiente para ele conseguir um bico e ali outro, e o tempo vai passando, ele vai conhecendo outras pessoas e 2 anos depois ele é nomeado como carteiro, porque ele vai demonstrar toda a sua força de trabalho, ele vai demonstrar que ele é uma pessoa comprometida. Então, o Joaquim consegue esse trabalho que vai dar estabilidade, porque ele é nomeado, logo ele vai ficar ali até se aposentar. E nesse interim desses 2 anos, a mãe do Joaquim, em Diamantina, falece e ele herda uma casinha, né, no interior de Minas. Ele vende essa casinha e com o dinheiro ele compra uma casa no subúrbio carioca. O dinheiro não é suficiente, mas paga a maior parte e o resto ele termina de pagar a prestação. E nesse tempo ele conhece a Engrácia, que vira, né, sua esposa, e vai falar também que a Engrácia era assim como ele, uma pessoa calma, pacata, humilde, que era muito caseira, era religiosa, mas não gostava de sair para ir à missa, preferia rezar em casa, ambos assim muito caseiros, mais fechados mesmo no seu mundinho particular. A Engrácia, ela
e o pai da Clara, né, eles tiveram 3 filhos, mas os 2 filhos faleceram e só a Clara vingou. E na altura ali, né, dessa narrativa, nós teremos a Clara já com 17 anos. E é importante salientar que tanto Joaquim quanto a Engrácia eram de origem afro-brasileiras, né? De origem africanas, melhor dizendo. Então eles eram mulatos. E assim a Clara nasceu uma menina muito bonita, mulata, e os três, nessa altura, eles já estavam casados, né, há 20 anos. A Clara ia completar 18 daqui a uns dias, e a história então vai se desenrolar a partir disso. Antes mesmo de alguns personagens serem apresentados, é narrado o cotidiano da família da Clara. Então, o pai, carteiro, muito trabalhador, só tinha folga no domingo, e no domingo ele recebia 2 amigos para jogar, né, e para beber cachaça, tomar café, discutir política, discutir cultura. E a mãe da Clara, que nunca saía, servia sempre ali a cachaça, o café, ficava junto. E a Clara nunca podia sair de casa. Ela era criada assim praticamente numa clausura, né? Numa bolha. Ela não tinha amigos, tinha assim uma ou outra colega. Ela não, a mãe nunca saía de casa, que a mãe detestava sair, então não a acompanhava a eventos sociais. Ela só podia ir no cinema aos domingos com uma vizinha, Dona Margarida, que era viúva e uma mulher muito séria, muito fechada, então era a única pessoa que a Clara tinha para sair de vez em quando para ir ao cinema. Então ela não era uma menina que sabia dos acontecimentos sociais, ela não tinha uma vida social, não participava de nada, ficava sempre em casa recolhida, ajudando a mãe nos afazeres domésticos. E então, como eu disse, os únicos dias de lazer da família eram aos domingos, e nos domingos o pai da Clara, o seu Joaquim, recebia o seu compadre, padrinho da Clara, que era o Marramaque, e o seu Lafões. O Marramaque, gente, não repara porque os nomes dos personagens do Lima Barreto são assim os mais malucos que ele cria, né? E depois vocês vão ouvir alguns aí. Tem nessa obra e em outras também. Ele tem essa peculiaridade de colocar os nomes dos personagens um tanto quanto diferentes do que a gente está acostumado. Bom, o Marramaque era amigo e compadre do Joaquim, e todos já eram de meia idade. O Mahamak, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele logo se adentra a rodas culturais, ele gostava muito de poesia, de música, de política, então ele era super antenado, sabia de tudo que estava acontecendo. Só que com o passar do tempo, quando ele já adentra, né, para a vida mais adulta, mais madura, ele sofre uma paralisia e fica com metade do corpo prejudicado. E enfim, ele deixa de participar ativamente dos grupos culturais que ele gostava de participar, mas ainda assim era uma pessoa muito culta, muito esclarecida, que lia muitos jornais, era sempre muito antenado. E era o padrinho da Clara. Já o seu Lafões era um português operário e que não lia jornais e não tinha nenhum envolvimento de grande, né, repercussão política ou intelectual. E ali o seu Joaquim ficava meio termo. O seu Joaquim, ele gostava muito de música, ele era flautista, embora ele nunca tinha tido aula de música. Todas as músicas que ele ouvia ou ele aprendeu foi de ouvido. E ele tinha talento, porque ele chegava a compor e chegou a vender 2 músicas que renderam um bom dinheiro para ele. Então ele gostava bastante desse universo cultural e queria que a Clara aprendesse algum instrumento, mas não tinha dinheiro para auxiliá-la, né? Flauta não era apropriado para mulher no período, violão então nem se fala, e o piano, que era o mais indicado para mulher. Olha só, até instrumento musical tinha toda essa questão, né? Ele não podia pagar porque a aula de piano era muito caro e ter um piano também era mais caro ainda. Mas enfim, ah, e nos domingos eles ficavam ali bebendo, jogando e tal. Domingo a Clara chega para servir o café para eles. E então o Mahamak, padrinho, e o Lafões olham para ela e falam: Nossa, como que a Clara cresceu, como que ela tá bonita, já tá na hora de casar. E aí o seu Joaquim fala: então, daqui uns dias
ela vai completar 18 anos e eu preciso organizar a festa de aniversário dela. E aí que a história começa de fato a se desenvolver. Por quê? O Lafões vai falar: "Olha, eu tenho um músico ótimo, um violeiro excelente para trazer para a festa da Clara", que é o Cassie Jones, o grande antagonista da história, né? O grande mau caráter da história. O Lafões acha que ele é um sujeito incrível e que, por ele tocar violão, ele seria um ótimo músico para estar presente dentro da casa da Clara. E aí, o Mahamak, o padrinho que conhece o Cassie Jones de longa data, fala: não, de jeito nenhum, não vão colocar esse cara aqui dentro, não, porque ele não é uma boa pessoa. E aí ele fala: ah, mas por quê, né? Todo mundo quer saber por que que não pode chamar o tal de Cassie Jones se ele é tão bom músico assim. Aí ele pede pra Clara sair para poder contar por que que ele não pode adentrar uma casa de família. A Clara sai, mas ela já fica com aquilo na cabeça. Gente, quem que é Cassie Jones? Ai, preciso saber quem que é. Porque, né, ela nunca tinha nenhum acontecimento na vida dela. E ali aquela questão, de repente, né, deixou com que a Clara, assim, um tanto quanto animada. Quem será essa pessoa, né, que não pode vir, mas que, né, enfim. E aí o Mahamaki conta pro Lafões e pro seu Joaquim que o Cassie Jones é um cara da pior espécie. E o narrador interrompe e começa a contar quem era o Cassie Jones. Ele era filho do seu Manuel e da dona Salustiana, também viviam no subúrbio carioca, só que o narrador vai dizer, que é narrado em terceira pessoa, né, o narrador onisciente, ele vai dizer que há subúrbios e subúrbios. O subúrbio da Clara, onde ela morava, era inferior ao subúrbio onde morava o Cassie Jones, que já era um subúrbio melhorado, que a prefeitura dava uma certa assistência, limpava umas ruas, porque lá provavelmente alguém em algum momento, alguém importante, né, em algum momento viveu lá. Então era um subúrbio melhorado, né, de gente assim que tem um sobrenome, mas que financeiramente não está à altura, né, social de morar num bairro melhor. E que vai narrar então que essa Luciana, mãe dele, tem vários parentes com dinheiro, com contatos e que viviam passando a mão na cabeça das atrapalhadas do Casey Jones. Ele era branco, né, advindo de uma família branca. O narrador fala que ele não era bonito e que ele estava perto dos 30 anos, mas que ele se vestia como uma pessoa importante. Ele dava valor para o sapato, para a calça, para a camisa, passava uma pasta brilhante, oleosa no cabelo, que era o jeito da época, né? Mas uma coisa também muito importante: na periferia, no subúrbio, ele era tido como uma personagem de destaque. Mas quando ele tomava o bonde, ia para o centro, ia para outros bairros, lá ele era visto como alguém do subúrbio, porque ele era muito afetado, o cabelo com muita pasta, as roupas assim muito exageradas. As pessoas logo viam que se tratava de alguém do subúrbio que tentava a todo custo se vestir como alguém da elite, tá? Isso é importante a gente mencionar. Mas lá na periferia ele era um reizinho. E como ele tinha muita lábia, né, ele tocava violão razoavelmente bem, como fala o narrador, mas ele interpretava as músicas com muito sentimento, e isso fazia com que as pessoas se derretessem, as pessoas ficassem assim: nossa, que música incrível, que, enfim. Então ele demonstrava sofrimento, ou ele demonstrava muito amor, era aquela pessoa que encantava, que tinha o violão como um talismã, e com esse violão ele acabava fazendo as vítimas dele. E como que eram as vítimas? Eram geralmente moças de classe social baixa ou moças negras. Então ele olhava para essas mulheres com certa vulnerabilidade e falava: bom, minha vítima está aqui. O que ele fazia com elas? Ele desonrava essas moças. Naquele período, a questão com a sexualidade feminina é um super tabu e era algo que demarcava a vida dela. Se ela ia ser uma mulher de direita, é, de direita não, uma mulher direita ou uma mulher desonrada. Então, se a mulher perdesse a virgindade antes do casamento, isso faria com que ela tivesse uma vida como uma mulher impura. Enfim, isso gerava, gente, milhões
de transtornos, inúmeros problemas para a vida de uma mulher que não podia decidir se ela deveria ter relação sexual antes do casamento, teria que ser depois. Então ele olhava essas mulheres de fragilidade social, vulneráveis, e falava assim: bom, aquela ali é minha vítima e eu vou me aproximar dela. Então ele fazia de tudo para conquistar a menina. Ele cercava os passos dela, via quais eram os lugares que ela frequentava, o momento que ela estaria sozinha. Ele escrevia cartas apaixonadas, fingia sofrimento, falava que a questão racial ou social não era impeditivo, que ele ia pedir ela em casamento, e a menina acabava cedendo, apaixonada pelo Cassie Jones. E aí já contava com mais de 10 meninas que ele tinha tirado a virgindade, desgraçado a vida delas. E a mãe sempre vivia passando a mão na cabeça, porque, gente, cada escândalo desse aparecia no jornal, era o pai querendo matar, o pai de uma das meninas querendo matar o Cassie Jones, é outro cobrando que ele assumisse a responsabilidade e casasse com a filha. E sempre, como a família dele era bem relacionada, dava um jeitinho de passar a mão na cabeça. Falar, não, a culpa não é dele, ele não sabia o que estava fazendo, a menina que se insinuou, e assim ia. Só que vários desses acontecimentos acabavam tragicamente, porque um dos fatos ele então engravida uma menina que trabalha na casa dele, e quando a menina vai para falar, olha, eu tô grávida do seu filho, dona Salustiana, Cassie Jones me engravidou. Aí a mãe ficava com ódio, botava a mulher para fora, porque imagina que o filho ia se casar com uma mulher negra ou com uma mulher pobre. Então, por mais que ela não acreditasse que ele fosse inocente, ela sempre dava um jeito de acobertar, porque ela não queria que o filho se casasse com uma pessoa de classe social inferior ou de outra raça que não, né, que não a dela. Enfim, e teve uma outra cena, aí o pai, o seu Manuel, era completamente contrário às investidas no Cassie Jones, vivia brigando com a esposa porque era um absurdo passar a mão na cabeça dele. Falava assim: imagina que a gente tem um filho mau caráter, um filho que destrói lares, essa pessoa ingrata, não quero ele aqui. E expulsa o Cassie Jones de casa. Fala: não quero ele na minha mesa, comendo junto com a gente, não quero ele dormindo sobre o mesmo teto, eu quero pensar que esse filho meu não existe, e expulsa ele de casa. Só que a dona Salustiana dá um jeito de pôr ele numa casinha que tem dentro do terreno, como se fosse um quartinho que tem fora da casa, e leva comida para ele lá escondido. Ela sempre dá um jeito de passar a mão na cabeça do filho. E aí então, o que que acontece? Para o Cassie Jones ganhar dinheiro, né, que ele não gostava de trabalhar, o malandro, ele tinha galo de briga, então ele vivia metido em aposta, em rolo, sempre que tinha um dinheiro fácil, ele estava ali no meio. Ele também causava inúmeros problemas para as duas irmãs que ele tinha, porque ninguém queria casar com elas, que ninguém queria ter o Cassie Jones como cunhado. E ele era essa pessoa, então, mau caráter. E tinha dois amigos que da mesma laia que ele, que eram um chamava Arnaldo e o outro chamava Ataliba do Timbó. O Ataliba era igual a ele, no sentido de querer desonrar as moças e sair ileso. Só que ele não tinha costas quentes, então ele acabou tendo que casar com uma das meninas. E desgraçou a vida delas do mesmo jeito, porque encheu a menina de filho, não trabalhava, largava ela passando fome com as crianças, era um à toa. E o outro, o Arnaldo, era ladrão. Batia carteira, relógio, aquilo que ele podia, né, nas estações de trem, nos bondes, onde a pessoa dava uma bobeira, ele ia lá e roubava. Então era sempre esses dois que estavam juntos com o Cassie Jones. E voltando para a casa da Clara, o Mahamak ele conta vários desses episódios ali na frente do Lafões e na frente do Joaquim para falar, olha, não dá para chamar esse cara para o aniversário da Clara, porque ele vai querer desonrar né, fazer maldade com ela. Ela é uma menina linda, né? Enfim. E aí ele até tem uma cena que é contada que é o seguinte, que o Cassie Jones ele se envolve com uma menina e uma outra moça, tira a virgindade dela, deixa ela grávida. E acaba que essa menina é de um nicho social de muita vulnerabilidade, porque a mãe da menina era viúva e o dinheiro que ela recebia da pensão do marido morto não dava, mal dava para sustentar as duas. Quando ela vê a menina grávida, né, a própria filha, ela leva então a filha até a casa da dona Salustiana para cobrar,
mais uma vez, o mal que o filho fez. E a dona Salustiana escorraça as duas de lá. E essa senhora, ela acaba se matando de vergonha por não ter conseguido olhar a filha, por, enfim, passar por todos esses problemas. Então, não acabava só na desonra da menina X que ele pegava, mas toda e qualquer pessoa do nicho familiar da menina era afetado e ele não se importava. Ele era um sujeito frio, mau caráter, enfim, como vocês podem ver. E aí, enfim, acaba que o Joaquim, que era inocente, vai na onda do Lafões e fala: não, mas de repente ele é legal, de repente só vai vir tocar, ele não vai fazer nada. E aí o Lafões conta como que os dois se conheceram. Olha como, não podia ser em lugar mais apropriado. O Lafões, que estava, né, ali junto com o Joaquim e com o Mahamaki, ele um dia ganha no jogo do bicho e vai tomar uma no bar. E lá ele se mete numa confusão e acaba indo preso. Na delegacia, na prisão, né, melhor dizendo, ele vai para uma cela onde estava o Cassie Jones. Provavelmente pego também depois de alguma que ele aprontou. O Cassie Jones olha para ele e fala assim, e pensa, né? Bom, esse cara é trabalhador, ele não vai passar mais do que uma noite aqui. E aí ele pede um cigarro pro Lafões, já fica amigo dele em 5 minutos e fala: Olha, vou te tirar daqui, você vai ver, você não vai ficar aqui mais. Vou dar um jeito de te livrar da cadeia. E aí o Cassie Jones se livra da cadeia e em seguida, passado poucas horas, o Lafões sai. Então o Lafões acha que quem livrou ele da cadeia foi o Cassie Jones, mas não foi nada. Foi só uma coincidência mesmo, porque o Cassie Jones ele era assim, essa pessoa que olhava e tirava vantagem das situações e arquitetava, enfim, como vocês vão ver ainda mais pra frente. Bom, ficou resolvido que, apesar desse histórico tenebroso, né, do Cassie Jones, ele ia cantar e tocar no aniversário da Clara, mesmo a contragosto do padrinho, né? Bom, aí o que que acontece? No dia do aniversário, vai o Cassie Jones, ele chega atrasado para causar aquele suspense, porque a Clara estava em cólicas, esperando quem era o tal Cassie que ia lá cantar, quem era o tal violeiro que ia brilhantar a festa dela. As mocinhas que foram convidadas não eram muitas, mas até as casadas, né, e as colegas da Clara ficaram também todas emocionadas, o que deixou os caras da festa muito pé da vida, porque eles ficaram enciumados. E acabou que o Cassie Jones, na hora que viu a Clara, né, imagina, ficou louco e ela também ficou derretidíssima com aquele violeiro. E trocaram alguns olhares, as mulheres da festa também se derreteram por causa dele e acabou que a festa, né, chegou ao final, ele foi embora e embora não tenha acontecido nada de substancial ali, já foi suficiente para ele ficar louco pela Clara e ela ficar envolvida por ele. E aí a mãe da Clara chama o Joaquim no canto e fala: Olha, eu não quero esse cara aqui mais. Ele toca de um jeito muito vulgar, ele vira o olho para trás quando chega em certas partes da música. Ele é uma pessoa desavergonhada, não quero ele mais aqui. E aí o Joaquim, não, você tem razão, foi a única vez, ele não volta aqui mais. Só que o Cassie Jones, ele tava já louco para ficar com a Clara. E ele falou: vou dar um jeito de fazer dela mais uma vítima, né? Enfim. Só que aí o Joaquim e a Dona Ingrácia não deixaram que esse Jones pôr o pé lá de novo. Tanto que uma vez ele passa pela rua, bate na porta, fala: Ah, eu tava aqui, por aqui, resolvi passar e fazer uma visita. Aí a Dona Ingrácia: Não, a gente não tá aceitando visita, não. E bota ele pra fora, não deixa ele nem entrar, na verdade. E aí o Cassie Jones fica naquela, né? Nossa, preciso dar um jeito de chegar até a Clara, de ficar com ela, enfim. E até ele conseguir, né, outras cenas vão aparecendo, né, outras situações vão surgindo. Deixa eu só ver se eu não pulei nada. Hum, tá. Ah, nesse meio tempo, até ele conseguir chegar até a Clara, alguém, no caso foi um militar que era casado com uma das vítimas que o Cassie Jones fez. Esse militar, anonimamente, fez um compilado de todas as bagunças, crimes e falcatruas que o Cassie Jones fez
e publicou uma cartilha e espalhou pelo subúrbio carioca todo uma cartilha, um livreto sobre tudo, todos os crimes que o Cassie Jones tinha cometido. Então, todos os lugares acabaram recebendo, os botecos, as lojas, as famílias. É como se o pai, esse ex-militar, aliás, esse militar, quisesse precaver toda a sociedade sobre o Cassie Jones. Olha, todo mundo vai receber uma cartilha para ninguém deixar esse cara entrar em lugar nenhum, que seja um lugar decente, um lugar de família. O Mahamak, padrinho da Clara, ele pega então essa cartilha e vai correndo na casa do seu Joaquim e fala aqui, compadre, ó, tá aqui tudo que eu tinha te falado e mais um pouco. Alguém publicou essa cartilha de todos os crimes que o Cassie Jones cometeu. E a Clara tá ouvindo isso, tá ouvindo escondida, né? E ela fica assim, nossa, não é possível, ele não pode ter feito tudo isso que estão falando nessa cartilha, ele não pode ser essa pessoa, ele que canta tão bem, ele é tão carinhoso, tão romântico, ele não pode ter sido esse mau caráter, porque na cabeça da Clara, as pessoas não eram más, ela não tinha uma vivência social, ela não sabia o que, que era um homem enganar uma mulher, ela não sabia o que, que era preconceito racial, ela não sabia que a mulher tinha que guardar a pureza dela para o dia do casamento, sobre todos. Até sabia, mas não imaginava que alguém fosse tentar roubar isso dela. Ela era muito inocente, ela não tinha nenhuma vivência. Aliás, um dos problemas, um dos pecados que a família da Clara fez foi justamente criá-la numa redoma, sem mostrar para ela, olha, você é uma menina pobre, você é uma menina negra, você é uma menina que vive numa periferia e que essa sociedade vai tentar te maltratar de diversas formas. E a família dela não fez isso. Então, não a preparou para uma sociedade que, né, enfim, era contra ela, né, contra sua família, inclusive. Bom, e o Cassie Jones fica com ódio dessa cartilha porque isso vai gerar inúmeros problemas para a vida dele. O pai dele recebe essa cartilha, e aí o pai começa a articular uma forma de sumir com ele do Rio de Janeiro. Então ele fala: gente, meu tempo por aqui não vai ser ainda muito grande. Eu preciso dar um jeito de me livrar, de sair dessa sociedade carioca, porque aqui o meu filme tá mais do que torrado. Eu preciso dar um jeito de sumir. Só que antes, ele, né, vai querer fazer sua última vítima, que é a Clara. E aí, então, ele vê que ele não consegue adentrar, né, a casa dela da forma convencional, então ele começa a pensar em estratégias e ele descobre que a Clara ia iniciar um tratamento dentário com um boticário. A Clara começa a ter dor de dente uma atrás da outra e como o dentista é caro até hoje, né, na época era mais ainda, o pai da Clara, né, o seu Joaquim, ele então chama um boticário, que é um senhor já de idade, já com 70 anos, era um cara muito sofrido, né, teve uma vida muito difícil, era alcoólatra, enfim, e que ia cobrar mais barato e que estava disposto a cuidar dos dentes da filha e que faria um bom trabalho a despeito, né, dessa situação que vivia em torno. E ele, inclusive, morava com a irmã, muito pobre, com um filho. Ela era, acho que ela era viúva, se não me engano, e ele ajudava a sustentar a irmã, o sobrinho, enfim, e o seu vício, né, de bebida. E aí, então, o Cassie Jones cerca o seu Menezes, que era o boticário que estava cuidando do dente da Clara. E ele fala: olha, seu Menezes, eu tô precisando de uns versos, porque eu tô compondo umas músicas, mas eu queria uns versos melhores, os meus não são bons. Eu tô te dando esse dinheiro aqui, deu uma quantia alta pro seu Menezes. E eu preciso que o senhor compre uns versos do poeta Leonardo Flores, que é seu amigo. Ah, mas o Leonardo Flores não vende, o Menezes falou, né? Não vende versos. Não, mas eu tenho certeza que o senhor vai conseguir. Toma esse dinheiro, vai demorar um tempo, mas eu espero. Aí o Menezes vai, tenta comprar os versos, mas ele não consegue. Porque o Leonardo Flores se nega. Não, não vendo, né? Ele fala. E aí o Menezes acaba gastando esse dinheiro. Mas isso que esse Jones já sabia. Já sabia que o Leonardo não ia vender os versos e que o Menezes ia gastar o dinheiro, que não ia ter como devolver o dinheiro, porque era um dinheiro alto. O Menezes dá metade desse dinheiro para a irmã comprar comida e gasta o resto com bebida. E fica assim se sentindo a pior pessoa do mundo por ter feito isso, porque ele tinha uma certa honra,
mas como ele era alcoólatra, acabava que a honra dele, infelizmente, não era assim, né? Ficava debaixo do vício, abaixo do vício. E aí então o Menezes acaba devendo o Cassie Jones, né? E o Cassie Jones já sabia disso, se aproveita dele e chega uma hora que ele vai cobrar. E aí, Menezes, cadê os versos? O Menezes tenta dar uns versos que ele mesmo fez, mas o Cassie Jones, né? Fala, não, não quero. Aí ele fala assim, tá, como que eu posso te pagar então, Cassie Jones? Eu não tenho quantia. Aí o Cassie Jones fala pra ele, não, você vai fazer o seguinte, você tá tratando dos dentes da filha do carteiro, não tá? Então você vai levar umas cartas minhas pra ela. Aí o Menezes já bota a mão na consciência, já fica passado, porque ele também conhece o Cassie Jones, né? Aí ele fala: não, não vou, não posso fazer isso, não, mas não tem nada demais, são cartas inocentes, são cartas de amor. Eu vou ler as cartas pra você, você vai ver que não tem nada demais. Tô apaixonado pela filha do carteiro. E aí então ele lê a carta pro Menezes, só que ele lê só as partes que interessam, é claro, né? E o Menezes passa a entregar as cartas pra Clara. E a Clara, então, fica extremamente apaixonada pelo Cassie Jones, porque as cartas são de mostram um sujeito apaixonado, fala que quando ele quer mesmo demonstrar amor, paixão, ele é capaz de convencer todo mundo, porque ele se coloca como um cavaleiro e se vale de todas as habilidades do amor cortês para poder seduzir a sua vítima. E a Clara então começa a mudar o seu comportamento. O humor dela é outro, a mãe vê que ela tá alheia, que uma hora ela tá chorando, outra hora ela tá assim encantada e acaba, né, colocando ali ela contra a parede, e ela fala, olha, o negócio de Jones tem me mandado carta por uma amiga, que ela diz que tem, e a gente tá namorando por cartas e eu quero namorar com ele. Aí a dona Engrácia conta pro pai, né, o seu Joaquim, e o seu Joaquim, não, tá bom, então manda ele vir aqui pedir sua mão. Se ele vier aqui pedir sua mão em casamento, eu vou conversar com ele, então eu aceito o casamento de vocês. Se ele quiser namorar com você de forma honesta, de forma honrada. Como se isso fosse possível, né? Depois de tudo, aí você tá lendo o livro, você fala assim, gente, o que mais que o seu Joaquim precisa para entender que esse cara não vale nada? Já saiu até cartilha falando que o cara era um mau caráter, né? Mas enfim. E aí, o Mahamak, o padrinho, chega e o Joaquim conta: olha, então, a Clara tá trocando cartas com Cassie Jones e ele tá querendo casar com ela, né? Ela falou que ele quer pedir a mão dela pra mim e tal. Aí o Mahamak, gente, tem um surto psicótico e acaba com o Joaquim, fala um monte pra ele, fala, e com razão, é claro. Fala, olha, gente, vocês enlouqueceram de forma alguma. A Clara não pode ficar com esse cara é um nojento. E falou mil e uma coisas. E por fim ele diz o seguinte: vocês acham que o Cassie Jones quer o quê com a Clara? A Clara é uma menina negra, é uma menina pobre, ele só quer desonrar a Clara. E aí a Clara fica com muito ódio, porque ela tá escutando isso atrás da porta. Então ela escreve pro Cassie Jones falando que o padrinho dela tinha dito que ele só queria desonrá-la e que não ia querer nada, porque ela, por ser pobre e negra, não estaria à altura do casamento, né, de um casamento com ele, cujo sobrenome, família e etc, né, enfim. Aí, bem, vocês não têm noção, gente. O Cassie Jones fica com ódio do Mahamak. Já sabia que o Mahamak era um empecilho, era uma pedra no sapato. O Mahamak já tinha insultado ele na festa da Clara, já tinha acontecido assim algumas situações indesejadas e aí o Cassie Jones resolve chamar um dos amigos dele, o Arnaldo, e eles resolvem então dar uma surra no Mahamak, que era, lembrando, um cara que tinha um problema físico, ele tinha um lado do corpo paralisado, já era de idade, usava bengala, enfim. Eles então pegam o Mahamak num sábado à noite, depois que o Mahamak sai de um bar, dão uma surra, mas uma surra que acabou matando o padrinho da Clara. O narrador fala que eles já sabiam que a surra era para matar, que não ia ser só uma surra, ia ser para acabar com o problema mesmo.
E a notícia do assassinato do Mahamak choca todo mundo, né? Chega a notícia na casa da Clara, o seu Joaquim fica consternado, a dona Ingrácia e até a própria Clara. E ela fica assim, gente, será que foi o Cassie Jones, né? Porque ela é muito inocente. Até ela liga Lé com Cré, mas chega uma hora que ela fala, ai, mas ele não ia ser capaz. Imagina que ele ia fazer isso. Imagina, nunca que ele ia ser capaz. E aí ela então fala, bom, eu preciso saber da boca dele, se foi ele que fez isso com meu padrinho. E acaba que nesse meio tempo, o Menezes já estava no final do tratamento dentário e ele leva a última carta para Clara. E nessa última carta, o Cassie Jones fala assim: olha, eu preciso te encontrar às 10 horas no portão da sua casa, às 10 da noite. Depois que todo mundo está dormindo, então você vai até o portão me receber para a gente poder conversar. E aí o Menezes sai de cena, muito consternado, porque ele lê as cartas, tanto da Clara quanto as do Cassie Jones. Então ele também imaginou que pudesse ser o Cassie Jones que tinha matado o padrinho da Clara. Só que, infelizmente, o Menezes, que podia ser alguém para denunciar o Cassie Jones, ele acaba bebendo demais da conta junto com o amigo poeta e ele morre. Então ele não chega a ter tempo de denunciar o Cassie Jones. Mas enfim. E aí, depois do assassinato do Mahamak, o Cassie Jones fala: bom, agora é a hora, eu preciso levantar uma grana porque eu vou fugir do Rio, eu vou embora. Eu vou só terminar o que eu tenho para fazer, porque afinal de contas eu já gastei um bom dinheiro, né? Eu dei dinheiro pro Menezes, eu acabei colocando aí minha situação em risco, enfim, eu vou terminar o que eu tenho para fazer e eu vou embora. E aí ele vende os galos de briga que ele tinha, que dão um bom dinheiro, vende o que ele tem, fala para a mãe que vai para o Mato Grosso em poucos dias para trabalhar na estrada de ferro. A mãe sabe que ele não tinha competência nenhuma para trabalhar em nada, fica assim super preocupada, mas ele então dá essa desculpa para ela, olha, daqui uns dias eu vou ter que ir, já deixa assim meio que avisado. Ele até pôr o dinheiro que ele vende os galos no banco, mas ele fala, não, eu preciso do dinheiro vivo para eu poder ir embora a hora que eu quiser. Bom, ele então vai visitar a Clara às 10 horas da noite. E ele passa a visitá-la, assim, vários dias, em uma semana, por exemplo, né? Ele vai todos os dias. E todos os dias ele fala: olha, eu tô para arrumar um emprego, eu vou pedir a sua mão em casamento, mas eu não posso pedir sua mão em casamento desempregado. Enfim, ele enrola a Clara e ele enrola de todo jeito. E ele fala que a questão por ela ser negra não é um problema, que a questão social também não era um problema, que o amor dos dois estava acima de tudo. Gente, mas ele inventa assim histórias e mais histórias. E a Clara, que é uma menina inocente, cai. E um dia ia armar uma chuva, estava armando uma chuva, ia cair, né, uma tempestade. Ele olha para o céu, vê os raios e fala: ai, Clara, deixa eu entrar. Vai cair um chuvão, eu vou ficar resfriado, vou ficar doente, não vou conseguir ir embora. Deixa eu entrar, por favor. E aí ela acaba deixando ele entrar na casa dela. E foi a vez, então, que ela permitiu que o Cassie Jones entrasse na calada da noite. Foi a única vez, inclusive, que ele entrou, mas foi a vez suficiente, porque ali, estando os dois sozinhos num quarto, né, depois da Clara já estar apaixonada, acreditando que ele ia lá pedir a mão dela em casamento, ele então, né, tirou a virgindade da Clara. E é claro que ele nunca mais apareceu. Ela esperou ele por uma, duas, 3 semanas de novo no mesmo horário, ele nunca mais apareceu. E aí a menstruação dela atrasou e ela percebeu que ela pudesse estar grávida. E de fato ela constatou que estava grávida, porque a menstruação dela não vinha. E aí ela, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Daí começa um monte de reflexão na mente dela, porque o narrador vai dizer que o imaginário romântico da Clara era muito pobre, era infantil. O que ela tinha de sentimento, de ideia sobre o relacionamento amoroso era o que ela ouvia nas músicas, nas modinhas, nas histórias assim das músicas. Então era sempre assim, um homem sofrendo pelo amor da amada, a amada esperando o amado chegar. Então era sempre aquela coisa, aquele ideal de amor cortês. Então ela não esperava que houvesse maldade, né? Enfim. E aí ela tem falar, olha, não sei o que eu vou fazer, eu preciso dar um jeito
E aí ela lembrou de uma história que ela tinha ouvido de alguém que tinha abortado e ela pensou, quem sabe eu também não consigo. E ela vai até a Dona Margarida, que é a vizinha, que era a única que a acompanhava no cinema, né? E aí a Dona Margarida vê que ela pede um dinheiro assim alto para um presente da mãe. Ela percebe que a Clara estava mentindo e fala: ó, o que que aconteceu? Aí ela acaba contando que a menstruação estava atrasada, né? E que o Cassie Jones tinha entrado lá uma noite e que nunca mais ele tinha aparecido. Aí a Dona Margarida leva a Clara até a casa da Dona Ingrácia, da mãe dela, e conta, né? As duas contam o que aconteceu. E aí a Dona Margarida, que era muito mais à frente, inclusive que a Clara, mais à frente, inclusive que a Dona Ingrácia, fala: não, vamos então até a casa da Salustiana, mãe do Cassie Jones, pra gente cobrar dela é, o que ela deve, né? Ela precisa dar um jeito de fazer com que o filho pague aquilo que a maldade, né? Eu queria ler para vocês, gente, é um trecho curtinho, mas ele é tão chocante que mostra quando a Dona Margarida entra na casa. Só um minutinho aqui para eu achar. E assim, a Dona Margarida é a que tem a ideia de ir até a casa, porque a Engraça ela fica tão louca com o que aconteceu, tão chocada, e a Clara chora desesperada, sem saber também o que fazer. As duas ficam assim completamente perdidas. E aí a Dona Margarida fala: não, vou levar a Clara até a casa da mãe do Cassie Jones para ver, né, o. Aí é o seguinte. Dona Margarida tocou a campainha da casa da mãe do Cassie Jones com decisão e subiu a pequena escada que dava acesso à casa. Disse à criada que desejava falar à dona da casa. Dona Salustiana, que esperava tudo, menos aquela visita portadora de semelhante mensagem, não tardou em mandar entrar as duas mulheres. Ambas estavam bem vestidas e nada denunciava que as trazia ali. Só Clara tinha os olhos vermelhos de chorar, mas passava desapercebido. Chegou Dona Salustiana e cumprimentou-as com grandes mostras de si mesma. Dona Margarida, sem hesitação, contou o que havia. A mãe de Cass, depois de ouvi-la, pensou um pouco e disse com um ar um tanto irônico: "O que é que a senhora quer que eu faça?" Né? Tipo, e daí? E aí? Cass Jones fez isso e que você quer que eu faça o quê? Como ela já tinha feito com as moças que já tinham batido lá antes. Até ali, Clara não dissera palavra, e Dona Salustiana, mesmo antes de saber que aquela moça era mais uma vítima da libidinagem do filho, quase não a olhava, e se o fazia, era com evidente desdém. A moça foi notando isso e encheu-se de raiva, de rancor por aquela humilhação por que passava, até de tudo que sofria e havia ainda de sofrer. Ao ouvir a pergunta de Dona Salustiana, não se pôde conter e respondeu como que fora de si: que ele se case comigo. Dona Luciana ficou lívida. A intervenção da mulatinha a exasperou. Olhou-a cheia de malvadez e indignação, demorando o olhar propositalmente. Por fim, expectorou: que é que você diz, sua negra? Dona Margarida, não dando tempo a que Clara repelisse o insulto, imediatamente erguendo a voz, falou com energia sobranceira: Clara tem razão. O que ela pede é justo, e que fique a senhora sabendo que nós aqui estamos para pedir justiça e não para ouvir desaforos. Dona Salustiana voltou-se para Dona Margarida e perguntou, pronunciando devagar as palavras, como que para dar importância: quem é a senhora para falar alto comigo em minha casa? E aí a discussão foi até o momento em que chega o pai do Cassie Jones, a Clara conta tudo para ele fica arrasado, chora muito e diz que não pode fazer nada, porque ele já tinha expulsado o filho de casa e que não tinha mais o que ele pudesse fazer. Olha, meu filho já é maior de idade, você já é maior de idade, porque ela já tinha completado os 18 anos, então eu não tenho o que eu posso fazer. E aí o pai desfalece no sofá, a dona Salustiana e as filhas, né, do casal pedem para elas irem embora e sai a Clara com a dona Margarida, né, descendo ali a ladeira. E aí vem os pensamentos da Clara, porque até então, que era uma moça inocente, ela é defrontada com a realidade, né, super dura.
E aí, na rua, Clara pensou em tudo aquilo, naquela dolorosa cena que tinha presenciado e no vexame que sofrera. Agora é que tinha noção exata da sua situação na sociedade. Fora preciso ser ofendida irremediavelmente nos seus melindres de solteira, ouvir os desaforos da mãe, do seu algoz, para se convencer de que ela não era uma moça como as outras. Era muito menos no conceito de todos. Bem fazia adivinhar isso, seu padrinho, coitado, aquele que, né, é, e aí vem dizendo ela e o narrador, né? A gente não sabe se é ela que está pensando ou se é o narrador que está dizendo. A educação que recebera de mimos e vigilâncias era errônea, justamente porque os pais da Clara não ensinaram a filha a tomarem cuidado, a tomar cuidado com a sociedade, com os malandros, com os Cassie Jones da vida. E aí a Clara e a Dona Margarida chegam em casa, na casa da Dona Engrácia, né, mãe da Clara, e elas contam o que aconteceu e a Clara termina a obra falando para a mãe dela: Mamãe, nós não somos nada nessa vida. Justamente porque a ficha dela caiu ali que uma mulher pobre, negra, naquele momento histórico, né? E se hoje a gente ainda passa por essas situações, imagina ali no começo do século XX, né? Que a história é de 1922, embora tenha sido publicada em 1948. Bom, pessoal, essa é a história, né, a obra Clara dos Anjos, que é uma obra, como eu já falei no começo da live, um tanto quanto apagada. A gente não vê muitas discussões, muitas repercussões sobre a obra, porque justamente porque ela vai abordar sobre a questão feminina, sobre o corpo da mulher pobre, da mulher negra, e que é muitas vezes tido como objeto, né, de maneira que o homem pega, usa, faz o que quer e depois abandona, maltrata, escorraça. E é uma obra que, embora tenha sido escrita em 1920, ou seja, 22, quase 100 anos de distância, é uma obra que ainda se faz presente na nossa sociedade, porque a gente ainda não superou essa questão da objetificação do corpo feminino. E tem também a questão do jeitinho brasileiro, porque a família do Cassie Jones, por ser bem relacionada, acabava que passava pano para tudo que ele fazia. Então a polícia, a justiça, os meios que poderiam prendê-lo acabavam toda vez soltando, porque vinha um advogado, porque vinha um parente deputado, porque isso, porque aquilo, e ele saía sempre ileso para fazer outra vítima, né? E ele, é claro que não foi achado porque ele já estava muito longe, né? Muito atual, exatamente. Então, é uma obra que vai mostrar justamente esses pontos, né? A questão do feminismo, do machismo, enfim. Tem alguém comentando, eu tive uma prova sobre a obra no meu terceiro ano, mas não tinha entendido a obra com a profundidade abordada agora. Muito obrigada. Valeu, Vegas, John. Gente, se alguém tiver pergunta, quiser comentar, fica à vontade, tá? Nós temos ainda uns minutos e seria bacana mesmo, é, muito atual, né? Conforme o Fernando da Natureza Literária apontou. É uma obra que a gente pode utilizar, no caso dos alunos que vão prestar o Enem, que vão utilizar, vão precisar de recurso argumentativo, né, para dissertar diante de determinados temas, ela serve para vários temas, não só para a questão da mulher, mas também por essa questão de que se você é bem relacionado, se você tem, se você é branco, hétero, numa sociedade como a nossa, a probabilidade de você sair ileso de um crime, principalmente contra uma minoria, no caso de uma mulher pobre e negra, que é minoria da minoria da minoria, você acaba tendo, né, digamos assim, essas costas quentes, né? Como a obra pode ser utilizada no Enem. Então, dessa maneira, pode ser usada como argumento justamente para mostrar que numa sociedade preconceituosa, patriarcal, racista, nós teremos assim a meritocracia nua e crua, né? Há grande possibilidade das pessoas utilizarem, né, desses recursos para fazerem aquilo que bem entenderem com pessoas que, claro, a gente pode estender não só as vítimas, mulheres negras e pobres, mas também travestis, transexuais, pessoas de alguma vulnerabilidade social,
né, que são muitas vezes utilizadas aí para satisfazer sexualmente, né, uma determinada classe social, que geralmente é branca e se põe como hétero, e que agride essas pessoas e mata e a vida que segue. E a gente sabe que a nossa sociedade precisa punir com mais rigor as pessoas que cometem, né, o feminicídio ou que agridem nas pessoas por outros gêneros, enfim, né? Muito bom. Bom, pessoal, essa obra, acredito que eu pude trazer os pontos principais. É claro que existem outros pontos que, né, ela vai ser falada por um todo, mas eu acredito que eu consegui trazer os pontos mais contundentes e abordá-los, né, para que vocês tenham uma ideia sobre essa obra do Lima Barreto. Tem várias outras obras dele que são sensacionais, umas que são menores, outras que são maiores, como eu falei no começo da live, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tem também O Homem que Sabia Javanês, Memórias do Escrivão Isaías Caminha. São obras assim que vão abordar. Essa do Homem que Sabia Javanês, por exemplo, vai mostrar que a nossa sociedade é extremamente hipócrita e valoriza uma pessoa com título, com aparência, mas não valoriza uma pessoa com conhecimento verdadeiro, com a essência, né? Obrigada, Fernando. Fico muito feliz por você ter gostado, ter ficado aí até o final. E muito bem, gente. Essa live vai ficar disponível no meu IGTV e também vai ficar disponível na minha página no YouTube, que é meu canal, que é Professora Lídia Noronha. Então, quem não pôde participar, fica lá disponível. Valeu, Maria Olívia, também por ter ficado até o final. Legal. Muito bem, gente. Um abraço a todos. Obrigada pela presença, pela participação. Jennifer, vai ficar lá depois disponível no meu IGTV e no meu canal no YouTube, certo? Um beijo enorme para todos. Até a próxima. Até mais.